Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Continuamos aqui o nosso assunto de funções nessa reta final aí de preparação rumo ao Enem, beleza? Então, a gente já viu vários conceitos, vários temas, diversas aplicações, várias questões, e agora a gente está nesse conceito agora, que é o conceito de funções. Na nossa última aula, a gente trabalhou como transportar da língua escrita normal, a partir de uma situação narrada, como a gente monta uma função. E com uma parte dela a gente consegue encontrar alguns números, né? Então, a gente viu, por exemplo, tá aqui um exemplo bem claro, né? Que ele mostra que ele vai narrando uma história, dizendo que o ciclista tem, ele pode dar, ele tem que pagar um valor fixo e depois ele tem que pagar um valor que vai dependendo do tempo que ele tem disponível. E aí a gente monta a nossa equação e consegue responder a questão. Agora a gente vai fazer uma coisa semelhante, não igual, porém semelhante. A gente vai trabalhar com a ideia do gráfico, certo? Então, assim, é possível, a partir da situação narrada, que a questão vai te dar, você montar um gráfico. E a partir desse gráfico você extrair informações. O que é mais comum, nesse ramo que a gente está aqui, é o Enem aqui, ó, as questões serem voltadas especificamente já com os gráficos, certo? Então, as questões do Enem, elas já vão apresentar o gráfico para você e você vai ter que apenas extrair as informações deste gráfico, certo? E qual é o gráfico mais comum de aparecer? Bom, o gráfico mais comum são os das funções afim. Então, vamos lá, funções ou a função afim. Função afim, beleza? A função afim, ela recebe outros nomes. Eu vou colocar aqui os nomes também que ela recebe. Também recebe o nome de função linear ou função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Eu não sei qual vai ser o mais comum, mas função afim, função linear, função do primeiro grau, todas elas fazem referência à mesma coisa, né? Que é a função que consegue me descrever uma estrutura que a gente chama de reta. Então, isso aqui tudo vai me levar a um conceito que é o conceito de reta. Certo? Então é isso. A função afim, então, primeira coisa, a função afim, função linear, função do primeiro grau, regressão linear, tudo isso vai ter a ver com esse conceito, que é o conceito de reta, certo? Então no gráfico é bem simples isso aqui. Bom, o que ela explora? Isso aqui é utilizado sempre que, ocorre quando há uma relação de proporcionalidade entre a função e a variável, certo? Então, a função afim vai ocorrer sempre que houver proporcionalidade. Então, se a questão vai narrar assim, uma coisa é proporcional à outra, você já liga o alerta, opa, se é proporcional, ocorre quando há proporcionalidade entre a variável e a função, entre x e f de x. Bem simples, então quando a gente estuda lá, por exemplo, razão e proporção, a gente tem duas grandezas que se relacionam. E essa relação, ela pode se dar através de uma função afim. Olha só que loucura. E se é uma função afim, eu consigo descrever isso através de uma reta. Beleza? Bem tranquilo, bem de boa. Então, lembrando, função afim é o mesmo que função linear e função do primeiro grau. Por que linear? Porque lembra uma linha. E uma linha nada mais é do que uma reta. Beleza. Show. Quando é que isso aqui ocorre? Sempre que houver uma relação de proporcionalidade, né? Entre a variável que eu estou estudando e quem depende dela, que no caso é a função. Certo? Beleza. Qual é a forma? Qual é a forma dessa equação? A forma mais comum que ela se apresenta é essa aqui, ó, y, que é o f de x, né? Pode ficar f de x. Vou colocar também aqui, ó, f de x é igual a ax mais b. Certo? Essa aqui é a função, é a forma mais comum com que ela aparece. Vou colocar um exemplo aqui do lado para você ver como é bem simples. Ó. A minha função eu vou chamar de y e vai ficar assim, ó, 2x mais 3.
2x mais 3, certo? Então, esse aqui é um exemplo de função afim, de função linear ou de função do primeiro grau. O que você lembra? Você lembra, por exemplo, pessoal, que ó, vai ter esse a, que é um número, no caso é como se fosse o 2 aqui. E você vai ter, por exemplo, esse b, ó, que no caso atua no lugar desse 3 aqui. Então, vou colocar a caneta novamente. Então, eu vou ter o A, que acompanha a letra X, e vou ter o B, que é independente, certo? Então, aqui, ó, esse A, que é esse 2 aqui também, ele recebe o nome e esse B aqui também. Quais são os nomes que ele aparece? Às vezes, as questões elas não vão dizer, por exemplo, elas não vão dar a equação, elas podem narrar, né? E vão dizer que a função, ela possui, ela não vai dizer possui A, não, possui B, não. Não, não. Isso aqui são números, né? E número, em matemática, a gente dá um nome mais chique. A gente não vai falar assim, ó, número. Olha só que burrice. Número de inclinação. Número linear. Não. A gente dá um nome mais chique, ó. Coeficiente. Certo? Então, esse aqui é o coeficiente. Esse aqui é um coeficiente, que significa que ele é um número, né? Esse aqui também é um coeficiente. Só que esse aqui, o B, é chamado de coeficiente linear. E esse A é chamado de coeficiente angular. Beleza? Bem de boas, galera. Então a função afim, ela sempre vai ter essa forma. AX mais B, certo? AX mais B. Onde o A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear dessa equação. Certo? Então, pois bem, tirem um print aí. Isso aí que eu vou trocar de tela. E a gente vai explorar algumas características desses coeficientes linear e angular. Beleza? Bateu o print? Esse primeiro slide é só para você lembrar das coisas mais básicas, né? Que é uma função afim, que faz uma reta, que é proporcional, que tem essa fórmula aí que tem um x e um número independente. Vamos ver como é que isso aqui se comporta no gráfico. Beleza, pessoal? Tá tranquilo aí? Então eu vou ter o meu gráfico aqui, ó. E aí, pessoal, tá tranquilo? Sim, Sam. Obrigado, Sam. Eu vou ter o x e vou ter o meu f de x. Certo? Uma característica muito comum, pessoal, muito comum. Eu vou fazer dois gráficos até para isso aqui, ó. Porque as questões elas pegam muito nesse segundo gráfico que eu vou trabalhar aqui. Acontece que, quando a minha função, lembrando, isso aqui é uma função do primeiro grau, certo? Então ela vai ser assim, y é igual a x mais b. Perfeito, para as duas. O que acontece quando, por exemplo, o a, eu vou explorar só a natureza do a. Lembrando que o a é coeficiente angular, certo? Então eu vou explorar só algumas características referentes ao a. Bom, quando esse a é positivo, e eu tiver uma equação do tipo y é igual a 5x mais 9, por exemplo, e aqui eu tiver um y igual a menos 5x menos 15, pronto, menos 15 mais 12x, menos 15 mais 12x. O que é que eu vou ter aqui? Veja que nesse primeiro caso, o A, aqui, ó, o meu A, ele é positivo. E o A ele é chamado de coeficiente angular, porque ele vai me dar a inclinação da reta, pessoal. Então, nesse caso aqui, ó, vai haver uma inclinação positiva. Então, ó, primeiro caso, olhou para o cara que está ao lado do x, ó, presta atenção, olhou para quem está ao lado do x, se ele é positivo, a minha função é para cima, não importa muito, a minha função é para cima. Onde ela começa, onde ela termina, não importa por enquanto, é só dizer que ela é para cima, certo? Quando você observar o A, por exemplo, aqui ó, do lado do x, o coeficiente angular aqui ó, ao lado do x, e ver que ele é negativo, você já vai saber que a função ela é negativa. Ela vai ter aqui ó, na fórmula dela um menos na frente, ó, um menos aqui. Ó. Então ela já vai ser para baixo. Onde ela vai começar, não sei. Sei que ela vai ser para baixo. Beleza? Beleza. Então tá aqui o meu ponto inicial, meu ponto inicial.
Essa, pessoal, é provavelmente uma das características que mais vai ajudar vocês a resolver questões de prova. Porque a questão vai lançar o gráfico e vai jogar várias alternativas, como proposta de função. E aí você já saca, bom, se está para cima, ele é positivo. Se está para baixo, ele é negativo. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa questão aqui, ela vai querer te empurrar o menos aqui em algumas questões. Ó. Essa outra aqui, ó. Acompanhando o X, tem um aqui menos, tem um aqui que é mais. Ó. A letra D é mais, na letra E é mais. Só que veja que a função é para baixo. Então, eu já sei claramente que o meu A vai ser negativo. Então, vai ter que ser ou a letra A, B ou C. Então, eu já elimino duas, só pelo fato de saber que ela é negativa, com inclinação negativa. Certo? Bem simples essa aqui. Agora, é possível saber onde ela começa aqui? Sim, essa é uma outra informação que vai nos surgir com a fórmula, que no caso vai ser o B. Esse B, ele mostra o ponto onde ele corta aqui, ó. Então aqui esse ponto é o número que tiver sozinho aqui, ó. No caso B. B igual a 9. Esse é o ponto onde a equação começa a ir para cima. Novamente, quando é que o gráfico corta o eixo X? Aqui é quando ele corta o eixo X, ó. Corta o eixo Y. Ele corta o eixo Y, perdão. É aqui. Quem é que vai cortar o eixo Y? Que número é esse aqui? É só você olhar para o número que está sozinho. E ele diz que é 12. Aqui, então, é o B, que também vale 12. Olha só, esse ponto é o ponto 12, certo? Então, isso aqui já vai nos ajudar também a resolver as questões acerca das funções, certo? Então, você vai olhar o gráfico e você vai dizer se é para cima ou se é para baixo e onde ele corta o eixo Y, que é esse B aqui, certo? Ficou claro, pessoal, essa primeira parte aqui? Sim, ok. Então, quando o número que acompanha x for positivo, a inclinação é positiva. Então, a inclinação positiva. Quando o termo que acompanha o x é negativo, então vai ser uma inclinação negativa. Certo? Pois bem. Então, deixe-me fazer um gráfico aqui. Ó. Exemplo. Encontre a função. Encontre a função do gráfico abaixo. Do gráfico abaixo. Então, olha só. A mesma função é essa aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui vermelho. Aqui é 5. Aqui é 10. Aqui é o x. Aqui é o f de x. Esses gráficos aqui são os gráficos mais comuns que há. Certo? São gráficos decrescentes, assim, ou quando eles são crescentes desse outro lado do eixo x aqui. Esse é o mais comum, certo? Então, primeiro passo é saber que tipo de função é essa. Como é uma reta, eu posso afirmar, na verdade, que isso aqui ela é uma reta. E se é uma reta, eu posso descrever isso através de uma função linear ou função afim, que são os sinônimos. Beleza, então eu olhei para a questão, é uma reta. Logo, é uma função afim. Se é uma função afim, como é a minha função? Y é igual a um número vezes x, mais outro número que eu chamo de b. Certo? Onde esse aqui é chamado de coeficiente angular e esse aqui de coeficiente linear. Certo? O que eles me dizem? O que esses números me dizem? Eles me dizem que esse B é onde corta o Y, o eixo Y, e esse A nos indica a inclinação. Então, dá para saber quem é o B nesse caso aqui, pessoal? Quem é o B nesse gráfico? É onde corta o eixo Y. Então, você olha para o eixo Y aqui e verifica que ponto é que ele está sendo cortado. É nesse ponto aqui, ó. E esse ponto corresponde ao 10. Então, quando eu for escrever a minha função,
Vai ser assim, y vai ser igual a um a, que eu não sei, um a, x, mais b. Só que o b eu consigo saber. Quem é b aqui, ó? B é onde ele corta o eixo y, que no caso vai ser 10. Certo? Então agora só me falta saber quem é que está na frente do x. Quem é o coeficiente de inclinação? Quem é esse coeficiente angular? E aí há algumas formas de sabermos isso aqui, beleza? Há algumas formas de saber. Tem duas especificamente. Na verdade, é uma que se divide em duas. Como ele vai querer saber a inclinação, ó, lembre, o coeficiente angular, que é esse A aqui, ó, ele nada mais é do que a tangente do ângulo. Esse ângulo aqui, ó. O que, professor? Tangente? Eu não lembro mais o que é isso. Tá. Por isso que essa aqui é uma forma. A segunda forma é a mais comum. Me diz que é só eu pegar a variação desse aqui, ó, a variação do y, e dividir pela variação do x, ó. Essa aqui é mais comum. Elas são a mesma coisa? São. Só que em perspectiva diferente, ó. Porque você não lembra, você vai usar a tangente quando a questão te der um ângulo. Quando a questão não te der o ângulo e te der pontos, como é essa aqui, ó, você vai usar a de baixo. O segundo caso. Que é mais simples, ó. Eu quero saber quanto vale A, que é para eu substituir aqui, ó. Eu quero substituir aqui. Então, quem vai ser A? A minha variação em x. Qual é a minha variação em x, pessoal? Ele começa em 10 e termina onde? E termina em 0, ó. É o cateto oposto, ó. Que variação é essa? De 10 para 0, ele perdeu 10, ó. Ele perdeu 10 daqui para cá. Então vai ser, por exemplo, 0 menos 10, né? Ou a linguagem que eu já estava utilizando, ele perdeu 10. Então eu posso escrever assim, ó, menos 10. Ele perdeu 10. E a variação do x? Ó, a variação do x ele foi de 0 para 5. Então a variação foi 5. Logo, nesse caso, quem vai ser a minha inclinação? 10 por 5 dá 2. A é igual a menos 2. Isso é coerente? Vejamos. É coerente eu colocar um sinal de menos 2 aqui? O que você acha? Bom, menos indica que ela é para baixo. Opa, perfeito, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. A função ela é decrescente, então ela é para baixo. Por isso, faz-se necessário colocar, por exemplo, o sinal de menos aqui, ó. Então, está aqui a minha função. Essa aqui é a minha função. Y é igual a menos 2x mais 10. Lembrando, de onde veio esse 10? Esse 10 vem do gráfico. Você observa o gráfico e vê onde é que corta o eixo y, certo? E de onde vem esse 2? Esse 2 é simples, basta você dividir o y pelo x. O y pelo x. O y pelo x. Eu poderia ter feito, né? O y é 10 dividido por 5. 10 aqui, ó. 10 dividido por 5, que daria 2. Aí eu colocaria 2 e veria. Como está para baixo, tem que colocar o sinal de menos aqui, ó. Então vai ter uma alternativa, por exemplo, com essa opção. Aí você vai ter que ir lá e vai ter que marcar. Beleza? Então, eu acredito que esse aqui seja um passo a passo interessante, né? Seja um passo a passo interessante. Você verifica a reta, verifica que, como é uma reta, então tem que ser uma função afim, você coloca a fórmula. Y é igual a ax mais b. Beleza. Aí você para, respira e vê quem é b e quem é a. O b é fácil, é só olhar no gráfico. E o b é quem está no eixo y, certo? E o a? O a que é um pouco mais difícil, porque você vai pegar aqui o y e dividir pelo x, nesse triângulo que vai aparecer. Mas é só isso também, beleza? É só isso também. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Ou ficou alguma dúvida de onde vêm esses números? Tá tranquilo, Ana? Que bom. Tudo ok por hora, né, Jean? Tá certo. Ô, Bia, não apareceu esse emojizinho depois do ilegal. Eu não sei o que é. Ficou só um quadrado assim com um X no meio.
Então, beleza. Vamos fazer só mais um exemplo aqui, para a gente poder ir para as nossas questões. Exemplo 2, que nos diz o seguinte, ó. Encontre o gráfico. Encontre a função associada ao gráfico abaixo. Beleza, tá aqui. Aí eu vou fazer um gráfico aqui legalzinho e tal, e pá, fazer aqui o x e o meu f de x. Pronto, pronto. E aí, vocês conseguem fazer essa aqui? Esse aqui. Letra A, B e C. Pronto, eu coloquei até alternativas agora. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Então, encontre a função associada ao gráfico abaixo. É claro que o Enem ou o EMA, por exemplo, eles vão narrar uma questão um pouco maior, certo? Se bem que na segunda fase da UEMA não, é bem diretão assim mesmo. Mas, por hora é isso aqui. Vamos lá tentar fazer essas questões aí. Essa aqui especificamente. Então, C. Estou dizendo que é a letra C, né? Vamos ver aqui se é de fato a letra C. Primeiro passo, bem tranquilo. Lembra, uma reta. Se é uma reta, vai estar associada a uma função afim. Bem de boas. Função afim. Se é uma função afim, tem um gráfico específico, que é esse aqui. E a fórmula é y é igual a ax mais b. Beleza. Aí você vai. Quem é b? B é chamado de coeficiente linear. É onde corta o y. Se b é onde corta o y, quem é b? Olha só, 8. B é igual a 8. Perfeito. Perfeito. Quem então agora vai ser A? É o único que falta. A é o meu coeficiente angular. É o coeficiente angular, ele é como se fosse a tangente desse ângulo aqui. É uma tangente de um ângulo aqui, ó, que vai aparecer aqui. Logo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então o meu A aqui, ó, ele vai ser a minha variação do y, a minha variação do y, pela minha variação do x. Quem é a minha variação no y? Bom, de 8 para 0, ele variou 8, né? 8. E do menos 2 para o 0, ele variou quanto? Qual foi a distância? Ele variou 2. Ah, professor, não é menos 2? Não, porque você faz assim, ó, final menos inicial, então seria 0 menos final menos o inicial. Quem é o inicial? Menos 2. Aqui daria 2 positivo, 0 mais 2, que daria 2, né? Eu coloquei aqui, ó. Eu trabalho só com o módulo, fica mais fácil. O módulo de 8 e o módulo de 2, que dá A igual a 4. Certo? Então tá aqui. O B vale 8 e o A vale 4. Substituindo lá em cima, então vai ficar y. Y é igual a AX. A é 4. 4x mais B, que vale 8. Certo, aí você para e olha. Essa função aqui, ó, quem está com o x é positivo, então a função tem que ser para cima. Ela é para cima? Ela é para cima, perfeito. Então, à medida que o x vai aumentando aqui, ó, ela vai para cima, então está correto. Nesse caso,
esse 4 deve ser positivo sim. Então, está aqui a minha função. E como vocês disseram, letra C. Certo? E vocês vão ver, pessoal, que daqui a pouco não vai além disso, saca? É isso aqui que você cobrar de você. Não é nada inventado, nada de outro. Não, é isso aqui que eles vão cobrar de você. Beleza? Não tem para onde correr. Então, identifique. Você já sabe, então, que é eu coloco passo a passo porque fica mais simples. Mas você já vai ver que é uma reta. Você já sabe o formato do gráfico. Aí você já vai de olho. Pã, cara, de olhão mesmo assim, fazendo no bruto, no brabo. Você já vai olhar aqui, ó. Pã, esse aqui é o B. Beleza, B igual a 8. O A, quem é o A? O A é só fazer 8 dividido por 2. E dá 4, beleza. Aí eu pego e boto na fórmula. Y é igual ao que? A. 4x mais B, que é 8. Pronto, letra C. Entendeu? É nesse ritmo que eu quero que vocês façam. Eu estou fazendo aqui passo a passo porque é para entrar no automático, entendeu? Para ser uma coisa simples. Para não chegar assim e tentar assustar, por exemplo, quem não sabe. Não, aqui é para todo mundo, beleza? Vou só apagar aqui para não ficar muito cheio. Bateu o print aí, pessoal? Ok, Samia. Beleza, belezinha. E agora vamos lá resolver algumas questões, né? Isso aqui da Universidade Federal do Piauí, que nos diz o seguinte. A função real de variável real, não dá nada demais aqui, só dizendo algumas definições. Definida por, aí ele coloca a função aqui, ó. Certo? A função é essa aqui. Esse f de x é melhor você trocar por y, viu, pessoal? Que fica mais simples, até para você resolver as questões. Opa, peraí. Y vai ser igual a 3 menos 2ax mais 2. Então, se você já se tocou, você tem que lembrar. Esse aqui vai ser o... Isso aqui tudo, ó. Quem está com x? Isso aqui tudo. Isso aqui tudo é o coeficiente angular. E esse 2 aqui sozão é o coeficiente linear. Então lembra, quem é que está com x é o coeficiente angular. Questões de física, de matemática, você vai fazendo por partes, né? Então a função é definida por, aí ele coloca a função. Aí você olha a função e diz, bom, o que eu sei dessa função? Eu sei que é uma função afim, isso eu sei. É uma função afim. Função afim. Beleza. Se é uma função afim, ela tem um formato clássico, né, que é uma reta. Então, é o termo que está com o x, ó, esse aqui termo é o todo que está com o x e o termo que está sozinho. Quem está com o x é chamado de coeficiente angular. E quem está sozinho é chamado de coeficiente linear. E ele me diz, ó, a função ela é crescente quando? Quando que essa questão é crescente, pessoal? Quando que essa função é crescente? Tem apenas uma observação para isso. Quando é que essa função vai ser crescente? Vamos lá, pessoal de casa. Quando é que ela vai ser crescente? Ela vai ser crescente, pessoal, quando esse coeficiente angular aqui for maior do que zero. Quando aquele a lá da expressão da função, esse y igual a ax mais b, quando esse a aqui, ó, que é o coeficiente angular, for maior do que zero. Certo? E aí você vai ter que pegar aqui, ó. Bom, isso aqui é maior do que... Isso aqui vai ser quando? Quando que ela vai ser crescente? Ela vai ser crescente quando o coeficiente angular, que é isso aqui tudo, ó, quando o coeficiente angular for maior do que zero. Quando o coeficiente angular for maior do que zero. Quem é o coeficiente angular? É quem está com x. E quem é que está com x, professor? Tudo isso aqui, ó. 3 menos 2a é maior do que zero.
Beleza, o que é que eu faço agora aqui? Eu tenho que isolar essa letra, porque ele está pedindo em função desse Azinho aqui, ó. Então o que é que eu faço? Bom, tem várias formas de resolver isso aqui, né, pessoal? Pega esse 3, joga para cá, então vai ficar assim, menos 2A maior que menos 3. Que aqui é mais, passa para lá, fica menos. Daí você tem que multiplicar todo mundo por menos 1. E quando isso aqui acontece, ó, esse menos some, fica 2A. Esse menos 3 fica 3A, fica 3. E esse cara aqui, ó, ele inverte. Vai ficar assim, ó. Certo? É isso aqui que acontece. Então, quando você multiplica por menos, você troca os sinais. E você troca esse sinal do meio também. Como o sinal de igual, ele é igual, né? Então, se você, tipo assim, se você inverter o sinal de igual, ele vai ser o mesmo, né? Aqui não, quando você inverte, ele já muda a expressão. E por fim, esse 2 aqui está multiplicando, vem dividindo. Ah, então tem que ser menor que 3. Opa, sobre 2, perdão, pessoal. 3 sobre 2, isso aqui. Então, no caso, A tem que ser menor que 3 sobre 2. Letra B. Aqui. E aí, tranquilão essa aqui ou não? Mais ou menos? Ah, professor, não entendi. Tá tranquilo aqui? Então, ele vai ser positivo, ó. A função vai ser crescente, no caso, a função f de x vai ser crescente quando o coeficiente angular for maior do que zero. Beleza. E quem é o coeficiente angular? 3 menos 2a maior do que zero. É positivo. Aí eu tenho que isolar a letra A. Isso aqui é uma inequação. Aí você tem que lembrar lá do seu primeiro ano, uma inequação do primeiro grau. E aí você consegue resolver isso aqui. Belezinha? Acredito que sim, né? Essa questão aqui foi bem de boa, só para refrescar o cérebro aí lá da resolver inequações, né? Pode passar, pessoal, para a próxima? Alguém tem alguma dúvida aí? Vamos lá, pessoal. Diga assim, professor, não entendi esse final, eu não entendi foi nada. Você tem esse direito, viu, de falar. Pode passar? Pode, pá. Beleza. Tranquilão. Acho que o único assunto aqui estranho seria essa inequação, porque é muito fácil não inverter esse sinal. E aí percebam que ia ter a letra D bem aqui, ó, como resposta. Pois bem, vamos lá. Agora me diz o seguinte, ó. O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos 1, 3 e 2 e 7. Qual o valor de m? Pois bem, aqui vai explorar a natureza de fato da... Isso aqui é uma reta. Então, isso aqui já é para nos dizer, por exemplo, que isso aqui é uma função, ó, função afim. Que em vez de colocar no gráfico y é igual a ax mais b. Porque aqui no caso, o que, que acontece? Ele me diz que o a vale m e que o b vale n. Ele só trocou as letras, pessoal, só trocou as letras, beleza? E aí ele me diz o seguinte, ó, vou ter aqui a minha função, beleza? Vou ter aqui a minha função. E ele me diz que vai ter um ponto que vai estar em menos 1 e 3, então vai estar mais ou menos aqui, um ponto. Menos 1 e 3, que é esse aqui. E o outro é 2 e 7, vou colocar em azul. O outro aqui é 2 e 7. Então, 1, 2, vai ser 2 e 7 aqui em cima. Então, ele vai estar aqui em cima. A função vai ter que passar por esses dois pontos. Então, ela é uma reta, né? Então, vai ter que passar por esses dois pontos aqui, ó. Pronto. Essa aqui é a minha função. E ele quer saber quanto vale a inclinação aqui, ó. Ele quer saber quanto é que vale esse A.
que é o mesmo m. Ó. Qual é o valor de m? Que no caso é a inclinação. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz o gráfico e coloquei os pontos, né? Coloquei os pontos. Em vermelho está menos 1 e 3. E em azul eu coloquei 2 e 7. E ele quer saber quanto vale m. Né? Lembrando que esse m seria isso aqui, ó. Seria associado a essa inclinação aqui, ó. E aí, como é que faz isso aqui? Vou colocar aqui. Pois bem. Então, como é que eu tenho que fazer isso aqui? Como mede a inclinação, pessoal, a inclinação vai ser a variação de y sobre a variação de x. Tá? Quem vai ser a minha variação de y? É o y final menos o inicial, né? Então eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer o final aqui é 2, né? Então eu vou fazer o y, a variação do y, que no caso seria 7 menos 3, ó. Seria a minha variação. Aqui, ó, essa variação aqui, ó. É a minha variação dos y. Então o y é 7 e o outro é 3. Então a minha variação no y vai ser 7 menos 3. E qual vai ser a minha variação no x? A minha variação no x é o x de um menos o x do outro. Vai ser o x de um menos o x do outro. Quem é o x? Eu coloquei 2 menos. E quem é o outro? Menos 1. Aí nesse caso eu consigo fazer que a é igual a... Aqui em cima vai dar 4. E aqui embaixo vai dar 2 mais 1. 2 mais 1 dá quanto? 3, né, pessoal? Então vai ser 4 terços. Esse aqui seria, então, o meu coeficiente angular, certo? Que no caso seria a letra B aqui. Seria apenas a letra B aqui, ó, 4 terços. Certo? Então, essa questão aqui é uma questão que nos mostra como calcular o coeficiente angular. E como é que faz isso? Você pega a variação de x e divide pela variação de y, aqui, ó. Pega a variação de x e divide pela variação de y e divide pela variação de x. É isso que acontece. Pronto, olha aí, que belezinha. Aí você pega x, o y de um menos o outro, o x de um menos o x do outro. Tá? E aí você consegue resolver a questão. E aí, pessoal, tá tranquilo? Tá suave? Ou tá mais ou menos? Pessoal, hoje você tá falando devagar, ou você tá falando muito rápido? Não, hoje eu tô me contendo, assim, eu tô me segurando para não falar muito rápido. Beleza? Essa última semana de aula, a gente tá meio cansado, então vamos lá com calma, devagar e sempre. Beleza? Semana que vem todo mundo tirando 10 na prova, só alegria. É isso aí, Beatriz. Amém. Vai ser só questão, ó, mamão com açúcar, tipo essa aqui, só questão assim. Se duvidar, vou colocar essas questões aqui. Não, não. Mas seria legal, seria legal. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, próxima questão. Que me diz o seguinte, tá tão pequeno, né? Mas assim, ó, a função f do primeiro grau, só alegria, é definida como 3x mais k. O valor de k para que o gráfico da função corte o eixo de ordenadas no ponto de ordenada 5 é... Cara, isso aqui é muito simples, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, tá aqui a função. Ele diz que a função f de x aqui e tem aqui o x. Aí tem a função aqui, né? 3x mais k. Ela faz isso. Pam. Ele quer saber quanto... Olha só que loucura. Ele quer saber quanto é que tem que ser esse valor de k
para dar 5 aqui. Quanto é que tem que ser, pessoal? Para dar 5 aqui, pelo amor de Deus. É por definição, né? Y é igual a x mais b. Esse b é justamente esse k e y seria igual então a 3x mais k. Esse b seria esse k aqui, ó. E eles indicam a mesma coisa, indicam onde corta o eixo das ordenadas, né? Corta o y. Então, se ele quer ordenada 5, ele quer y igual a 5, nesse caso, o k dessa função aqui, ó, o k tem que ser igual a 5. Portanto, a minha função f de x tem que ser f de x é igual a 3x mais 5. Essa aqui é a forma pela qual a função vai passar, vai cortar, no caso aqui, ó, o eixo na ordenada 5 aqui, ó. E aí, pessoal? Cara, essa questão aqui é muito simples, né? Não, muito simples assim, se você já viu ela, né? Se você ainda não viu, é capaz de errar. É capaz de você errar uma questão dessa aqui. Mas vocês não, vocês que estão aqui não, vocês já estão maltratados da vida, já sabem fazer qualquer tipo de questão. Então, bora pra frente, né, galera? Bora pra frente aqui. No caso aqui, letra E, né? Mais fácil que isso aqui, gente, só... Essa aqui, posso colocar na prova? Pelo amor de Deus, né, rapaz? Isso aqui o professor não quer colocar na prova. Então ele só queria saber, gente, qual era o valor que a letra K tinha que ter para o gráfico cortar no eixo em 5. Pelo amor de Deus, né, pessoal? A gente já sabe que esse K é o B, é o coeficiente linear. E o coeficiente linear, ele indica onde é que corta o eixo X. Então, se ele quer Y igual a 5, é só fazer B igual a 5. Se ele quisesse cortar em B igual a 7, em Y igual a 7 aqui, é só fazer B igual a 7. Muito simples aqui, muito simples. Próxima questão, próxima questão, próxima questão. E o que é que ela nos diz? Ela nos diz assim, ó, um táxi, essa aqui foi as questões clássicas que a gente trabalhou na semana passada, que diz assim, um táxi começa uma corrida com um taxímetro marcado em R$4. Então esse aqui é um valor que tu já vai pagar só de entrar no táxi. Então a minha função, por exemplo, já começa com R$4. Beleza. E a cada quilômetro rodado, para cada quilômetro, que eu vou chamar de X, eu pago quanto? Eu pago 1,50. Eu pago, então eu gasto mais, né? Pronto, essa aqui seria a minha função. A minha função desse tipo de função, pessoal, sempre vai ter um aqui e vai ter um aqui. Esse valor aqui independente, ó, esse valor independente aqui, ele é uma taxa fixa que você paga. E esse outro, ele apresenta uma taxa variável. Essa taxa variável, o que está dizendo? É que a cada quilômetro ele paga 1,50. Então, se x é quilômetros, né? Até colocar aqui. Então, o y aqui seria o valor pago. E esse x aqui seria os quilômetros. Quilômetros rodados, né? Percorridos, perfeito. E aí ele me diz, ó, para cada quilômetro eu pago 1,50. Então, 1 quilômetro seria 1,50. 2 quilômetros seria 3, né? Porque é só multiplicar. 4 quilômetros seria 4 vezes 1,50. Enfim, você vai pagando aqui só multiplicar o preço do quilômetro, né? Por quantos você rodou. E aí ele diz assim, ó. Agora sim, esse aqui é o primeiro passo. Pessoal, isso aqui geralmente é muito comum cobrar. O segundo é um valor específico, que é o que ele faz aqui, ó. Se ao final de uma corrida o passageiro pagou R$37, então se no final da corrida a função deu 37, a quantidade de quilômetros percorridos foi quanto foi x. É isso que ele quer saber, ó. Quanto foi x. Porque, veja, ele quer saber quer saber quantos quilômetros, né, foi percorrido, sabendo que o passageiro pagou R$37. Então, primeiro, você monta a função lá em cima, normal,
E agora você vai aplicar um valor. No lugar do f de x, você vai colocar aqui no caso 37. Então vai ser f de x é igual a 4 mais 1,50x. Esse f de x ele me diz que é 37. Então vai ser 37 é igual a 4 mais 1,50x. Esse aqui é mais, vem para cá, fica menos. Então vai ficar 37 menos 4 igual a 1,50x. Vai ficar 33, né, gente? Pelo amor de Deus. Igual a 1,50x. Esse aqui está multiplicando, vem dividindo. Então vai ficar 33 dividido por 1,50 igual a x. Quantos quilômetros ele percorreu? É só dividir agora aqui, ó. Né? Isso aqui vai dar 22. É isso mesmo? Vai dar 22. Vamos ver, 33 dividido por 1,50. 1,50 é 33 dividido por 1,50 é 3 sobre 2. Então, vem para cá, ficar 66 dividido por 3, dá 22. Dá 22. Então, esse aqui, 22 quilômetros que ele rodou. Daqui de Santa Inês para Bela Vista, né? 22 quilômetros aí. Pronto, isso aqui seria esse segundo ponto aqui que ele pede. Ó. Então, quanto foi x? Está aqui. X foi igual a 22. O terceiro ponto que geralmente eles fazem é pedir o gráfico. Como é que ficaria esse gráfico? Bom, é um gráfico positivo, né? Ó, quem acompanha o x é positivo. Então seria assim, o x, né, que são os quilômetros, e o f de x, né? F de x que seria reais, o valor que ele vai pagar aqui. Começa onde? Ele já começa pagando R$4 e só vai aumentando. Pronto, é isso aqui que ele pediria no caso de uma função. Né? Tá aqui. Então, esses são os 3 pontos mais cobrados quando se tem função do primeiro grau. Ou ele te pede para que você encontre a função, como no caso do primeiro lá, que relaciona a função com a quantidade a função valor com a quantidade de quilômetros, você associa isso. O outro ponto é quando ele te diz um valor, diz assim, ó, f de x é 37, quanto vale x? É uma relação entre dois conjuntos, né? Então aqui você tem dois conjuntos, aqui, ó. O valor e os quilômetros rodados. Essa relação entre os dois conjuntos. Meu Deus, ficou muito escuro, peraí. Isso. Isso aqui, essa relação entre dois conjuntos é que existe aqui, que denomina-se função. Então você vai relacionar esses dois conjuntos, beleza. Relacionando esses dois conjuntos, ele vai te dar um e pedir o outro. Ele podia te dar o x e pedir o f de x, né? Que também é muito comum. Aqui ele te deu a função e te pediu a quantidade de quilômetros. Ou ele poderia propor um gráfico. Assim, qual gráfico apresenta melhor a situação narrada acima? Aí você teria que entender que isso aqui é um gráfico de uma função do primeiro grau, que começa no 4 e aumenta progressivamente 1,5. Então ela vai aumentando aqui com o tempo. Beleza? Então, bem tranquilo aí, né, pessoal? Bem tranquilo, deixa eu ver aqui. Beleza. Então a gente encerra essas primeiras questões mais fáceis. E agora a gente vai para aquelas que são mais difíceis, beleza? Aquelas que são mais caracudas. Vocês estão tranquilos aí? Me deem um retorno aí, tá tudo de boas? Beatriz, Jean, Sâmia, Ana Flávia, tá tudo de boas? Beleza, até agora a gente fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A gente fez 6 questões, pessoal. Bem de boa, só com esses conceitos iniciais de função do primeiro grau. Agora a gente vai entrar um pouco mais cascudo aqui, né? Que é do Enem mesmo. Enem, 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 Enem e Enem e taca. E aí eu queria saber de vocês. Vocês querem continuar fazendo as questões ou vocês querem uma pausa? A gente já está quase terminando o horário, né? Falta aí 10 minutos. Então a gente dava uma pausa aqui, continuava amanhã. Ou a gente continua mesmo sem dó e nem piedade, até acabar todas. Vixe, Sammy já respondeu. Meu Deus. E aí, pessoal, depende de vocês. Se assim, a pessoa, a gente quer fazer as questões, vambora. Manda as questões sobre esse assunto.
Beleza. E aí, Jean? O que é que tu me diz? A gente continua? Faz pelo menos mais uma, faz mais duas. Beatriz, o que é que tu acha? Faz mais uma, faz mais duas, faz todas logo. Tô na vibe? De quem? Na minha ou da Samia? Tem que dizer, tem que dizer. Faz mais uma? Beleza, então vamos fazer mais uma. Vamos fazer essa aqui, olha só. Fazer mais uma, que diz o seguinte: em um mês, Enem 2017. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. Top. O gráfico apresenta lucro, ali ó, no FX, né? E ali mostra o tempo. Beleza. E ele diz o seguinte: mas esse comportamento se estende até o último dia 30, né? Até o último dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo é como? Cara, essa questão aqui é top. Porque é uma função, e aí eu vou colocar os passos lá que a gente estava fazendo, né? Bem de boas, ó. Vou colocar a caneta. O que a gente estava fazendo? Bom, isso aqui é uma reta, beleza? Se é uma reta, então eu consigo, por exemplo, aplicar uma função afim. Função linear ou função afim. Boa, boa, boa. Se é uma função afim, eu tenho um gráfico característico, né? Onde o meu y, que é esse aqui de cima, ele é dado por A vezes x, que é esse aqui de baixo, mais b. Onde? Onde esse b indica o ponto onde a função passa no eixo x, no y. E esse A me dá a inclinação da reta. É só disso que eu preciso, né? Então, esse A, até colocar aqui, ó. Esse B é onde corta o Y. E esse A me dá a inclinação. Beleza, beleza, beleza. Vamos descobrir quem é B aqui, pessoal. Quem é B? Essa aqui eu quero que vocês respondam. Quem é B aqui? Olhando para o gráfico. Onde é que o gráfico corta o eixo Y? Menos 1000. Perfeito. Aqui vai ser menos 1000. Ó. Aqui, menos 1000. Beleza? Show. Então aqui eu já consigo responder a questão. O que você acha? Só com isso. Lembrem, o B é o termo independente, pessoal. O B é o termo independente. Então, qual é a função que tem B igual a menos 1000 aqui, ó? Cara, é muito insano isso aqui. Enem, saca? Enem. Ó. Essa aqui não é menos 1000, não é menos 1000, não tem menos 1000, não é menos 1000. Olha só que loucura. Ô, Enem, vem mais difícil, não vem fácil assim não. Não vem fácil assim não que a gente arrebenta. Não vem fácil não, tem que vir arregaçando. Olha aí, gente, já matamos a questão na primeira... Oh, meu Deus do céu, que loucura. Ah, gente, aí é fácil demais. Mas vamos achar lá o coeficiente angular, beleza? Ô, Enem, não vem assim não, que não vem entre errado aqui não, que a gente acaba. Ó, coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É o A. Beleza, como é que eu calculo? A variação de y pela variação de x. É assim que eu calculo. Top. Agora vamos lá. Quem é aqui? Vou colocar aqui em vermelho. A. Quem é a minha... Tá aqui um triângulo, ó. Tá aqui um triângulo. Pronto, é esse triângulo aqui que eu preciso, ó. Quem é a minha variação de y? Bom, minha variação de y vai daqui até aqui, ó, né? 3.000. 3.000. Dividido pela minha variação de x. Quem é a minha variação de x aqui, ó? De 5 até 15. De 5 até 20. De 5 até 20 é quanto? 15. Né? Ó, de 5 para 20 é 15. Aí você simplifica aqui, ó. 30 por 15 dá 20, né? Então aqui, ó, vai dar 2. E repete 0, 0. A igual a 200. Aí você volta aqui, irmão, sem dó nem piedade. Aí você coloca, ó, o f de x, né? No caso, então, f de x, né? F de x. F de x é igual a A. Quem é A? 200. Tá aqui, ó, 200. 200x menos 1000.
Pronto. Tá aqui a nossa querida função, que no caso está na letra D, mas a gente nem precisava, né? Porque a gente achou ali logo na primeira característica da função linear, a gente estava regaçando a questão aí do Enem. Beleza? Outro dia, cara, outro dia, 2017, foi outro dia. Beleza? E aí, pessoal? Todo mundo agora tá animado? Viu como é fácil? Cara, é fácil. É fácil. Quando cair uma questão dessa aqui, é pra tirar 10. No Enem, não a minha disciplina. A minha disciplina é nada. O negócio é regaçar lá no Enem. Beleza? Então sempre façam isso, pessoal. Coloquem a reta, função linear. Coloquem a forma geral dela, que é y igual a x mais b. E aí tente encontrar o coeficiente linear e o coeficiente angular. Substitua nas funções, pronto, você tem a função. A partir daqui, claro, você pode encontrar, por exemplo, outros valores. Se ele dissesse, encontre, por exemplo, o lucro no sexto dia, aí você pega aqui no lugar do x e você colocaria 6 no sexto dia. No 15º dia, aí você vinha aqui e colocar 15 dias, entendeu? Então, enfim, você tem uma infinidade de problemas que podem surgir depois. Então, pessoal, tá de boas? Então vocês já tiraram o medo de vocês aí do Enem? Enfim, pessoal, a gente vai encerrar a aula de hoje por aqui, beleza? Tem mais questões, só que cada questão aqui demora mais tempo, né? E eu quero explorar isso amanhã porque tem poucas pessoas hoje, né? E amanhã eu quero rever alguns conceitos, então para não ficar muito maçante, para vocês ter que rever muita coisa amanhã, a gente vai encerrar um pouco mais cedo hoje, beleza? Sem problema, sem treta, sem dor de cabeça. Então eu vou disponibilizar esse PDF para vocês e vou disponibilizar esse vídeo que eu estou gravando no YouTube para a turma de vocês, beleza? Então a gente se encontra amanhã. Foi um enorme prazer estar com vocês. Então, tchau. Beleza?